Muitas pessoas já estiveram comigo me perguntando sobre uma passagem da Escritura que para eles é um tanto enigmática, e se trata de Mateus 16, versículo 28, porque Jesus diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E muitas pessoas chegaram para mim dizendo: olha, Jesus não arrebatou a igreja ainda e também não começou o reino dele. E os discípulos morreram, mas Jesus disse que eles não morreriam antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Então, como fica essa passagem? Então, várias vezes a gente conversou isso com pessoas e eu acho que é bom a gente comentar aqui no canal, né? Porque essa dúvida pode estar para muitos ainda. Bom, aqui Jesus não estava falando nem de arrebatamento, né? E muito menos daquele reino que a maioria dos cristãos acreditam, o reino milenar, o reino terreno do Senhor Jesus Cristo, o reino perfeito, o reino completo, não é mesmo? Então, o que acontece? A opção que sobra é ler o versículo seguinte. Vou ler, já é Mateus capítulo 17, verso 1 em diante. 6 dias depois, tomou consigo Jesus a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha só que situação, né? Muda tudo agora. Jesus chegou a dizer: alguns não provariam a morte, não morreriam antes de ver o Filho no seu reino. Mas ele não estava falando de algo muito distante. Jesus estava dizendo algo próximo. Aqui está escrito: 6 dias depois. Jesus conduziu alguns deles. Quem? Pedro, Tiago, João, em particular, em um alto monte. Se transfigurou diante deles. Então, fica muito claro, né, que esta palavra, ela não caiu por terra, de jeito nenhum. Ou seja, mesmo que fosse muito breve, não querendo isso, né, de jeito nenhum, mas 7 dias depois, se Pedro, ou Tiago, ou João tivesse passado pela morte, contudo, eles já teriam visto o Filho do Homem no seu reino, né? Esta palavra não está em descrédito. Esta palavra não caiu por terra. A promessa do Senhor, do jeito que ele havia falado, se cumpriu. Ele não estava falando de todos os discípulos, ele estava falando de alguns discípulos, né? E esse privilégio se deu na vida de Pedro, de Tiago e de João. Então, não se trata mesmo nem do arrebatamento, não se trata do reino milenar, mas se tratava do evento da transfiguração, porque ele resplandeceu, ele ficou glorioso, né? Tem uma passagem que diz que as vestes dele se tornaram tão brancas que nenhum lavandeiro da terra podia alvejar. Então, para coroar este momento, a voz de Deus falando: este é o meu filho amado. E é muito interessante a gente prestar atenção na figura de Moisés e Elias, que são representantes do Velho Testamento, do grupo chamado Leis e Profetas, né? Moisés representa a lei
e Elias representa os profetas, e ambos são a palavra de Deus. E Cristo também é verbo de Deus, é palavra de Deus. Então, naquele exato momento da transfiguração, o reino de Deus, principalmente a sua glória e a sua palavra, estavam praticamente ali, expressada diante desses três privilegiados. Esses alguns aí, Pedro, Tiago e João. Então, quando você ler de novo essa passagem, Mateus 16, verso 28, em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, não tenha dúvida, não se preocupe com isso. Essa palavra se cumpriu quando? Verso seguinte, 6 dias depois. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Então, aqui estava alguns dos discípulos vendo, antes que morressem, o Filho do Homem no seu reino. Então, fica aqui mais uma vez uma palavra de esclarecimento, e até o nosso próximo vídeo.